pessoas lindas! Tudo bem com vocês? Olha eu aqui no modo quase total. Bruxa quase total. Quase porque tá faltando algumas coisinhas. Tá faltando chapeuzinho, faltando umas coisinhas. Hoje eu tô no modo quase total. Porque eu vou falar da época do ano que toda bruxa ama, que é o Halloween. Mas você já sabe. Antes de falar, de entrar no assunto, se inscreve no canal, já deixa aquele like, não esquece de deixar o like, que é para o YouTube entender que você está gostando dos meus vídeos e mandar as notificações, ativa o sininho e vem comigo, porque lá vamos nós! Bruxas e bruxos de norte e de sul, todo bruxedo ama o Halloween. Então, vamos lá falar sobre a melhor época do ano. Eu vou hoje falar para vocês sobre as origens do Halloween, aonde começou, com quem começou, como começou e como continuou e como chegou aos dias de hoje o Halloween, tá bom? Gente, hoje o vídeo vai ser um pouquinho mais demorado, porque não dá para falar sobre Halloween rapidinho, tá? Então, como eu vou falar das origens, vou falar de como começou, das histórias que existem, porque existem várias histórias, tá bom? Aí vai demorar um pouquinho mais. Vamos nessa? Pessoas, não dá para falar sobre Halloween sem falar sobre o povo celta, tá? Então, vamos lá no que parece que foi o início do Halloween que a gente tem hoje. Gente, não tem como falar de Halloween sem falar um pouco sobre a cultura celta, tá? Lembrando que celta é uma designação para vários povos, que eram povos nômades, que foram migrando da Ásia na direção da Europa e que se instalaram primeiramente na Península Ibérica, que é hoje onde é Portugal e Espanha, no norte da França, e com o tempo eles também foram para cima, atravessaram o Estreito de Bering e chegaram às Ilhas Britânicas. Portanto, a cultura mais preservada do povo celta ficou na Irlanda. Então, a maior parte das coisas que nós temos hoje foi encontrada lá. E também as lendas sobre a cultura que nós temos hoje do Halloween, tá bom? Então vamos lá, eu já falei várias coisas sobre o povo celta, que era um povo politeísta, que era um povo natureba, que cultuava a natureza, não é isso? Eles viviam de agricultura e de guerra, né? O povo celta gostava de fazer guerra, mas tudo bem. Eles viviam de acordo com as estações do ano, tá? E existia um festival, que é um festival que acontecia já no finalzinho do outono, tá? Comemorando as últimas colheitas e se preparando para o inverno, que era quando se comemorava o Ano Novo Celta. O ano celta, gente, terminava no dia 31 de outubro e iniciava-se no dia 1º de novembro. Para eles, a passagem do ano não era 31 de dezembro para 1º de janeiro, era 31 de outubro para 1º de novembro, justamente meio para o final do outono e antes de iniciar-se o inverno, tá bom? Então era o final das colheitas e eles tinham um festival chamado Samhain. Samhain que se escreve, tá? Samhain era um festival da colheita, era um festival de agradecimento, tá certo? Era um festival que durava 3 dias, mas existia uma lenda de que no dia 31 de outubro, o véu que divide o nosso mundo, o mundo físico, do mundo espiritual, que eles chamavam de outro mundo, ele se afinava a ponto dos mortos, dos espíritos dos mortos, conseguirem vir visitar os vivos, tá? Só que aí os celtas não tinham essa noção que a gente tem hoje, ou noção que alguns têm hoje, de céu, inferno, bonzinho, ruinzinho. Eu já falei sobre isso para vocês. Então, para eles, os espíritos dos mortos atravessavam para o outro mundo depois da morte e lá ficavam. Obviamente que eles sabiam que os espíritos de pessoas que tinham sido boas ficavam num lugar, de pessoas que tinham sido ruins ficavam em outro lugar. Mas ainda assim, todo mundo ficava no outro mundo, sacou? Ou seja, no dia 31, eles podiam passar o
os que tinham sido bons e os que tinham sido ruins. Ora, eu acabei de falar que os celtas eram um povo que adorava uma guerra. Na verdade, a guerra era por conta de território, por uma série de coisas que o mundo ainda estava em formação naquela época, né? Línguas ainda estavam se formando, tá? E aí, o povo celta tinha muitos inimigos, as pessoas tinham muitos inimigos. E o que eles falavam? Eles falavam o seguinte, que no dia 31 de outubro, que era esse dia onde o véu ficava mais fino, os mortos que viessem para o lado de cá, se fossem inimigos deles, poderiam possuir os seus corpos e fazer todo tipo de maldade. Por isso, o que eles faziam? Adivinha, gente? Eles se fantasiavam. Eles colocavam umas fantasias, de preferência umas coisas meio sombrias, ou se vestiam de coisas diferentes daquilo que eles eram, se eles fossem guerreiros, até de mulher eles se vestiam, né? Pintavam o rosto com alguma coisa branca, argila branca geralmente, e ficavam parecendo coisas muito diferentes daquilo que eles eram, porque dessa forma os inimigos deles não os reconheceriam e, portanto, não poderiam possuir os seus corpos. E por outro lado, eles sabiam ou acreditavam que os espíritos, os bons espíritos, também viriam para esse mundo. E como é que os amigos iriam identificar os familiares dos amigos? Aí é que tá. Eles faziam doces. Por quê? Porque doces era uma coisa muito difícil de fazer, era uma coisa, assim, fugia um pouco, vamos dizer, do cardápio habitual deles. E aí eles faziam os doces que os familiares mais gostavam, que os amigos mais gostavam, e serviam esses doces em casa. As carrancas de abóbora, gente, elas já eram feitas. Elas eram feitas carrancas mesmo em abóboras, colocava-se velas de sebo dentro dessas abóboras e acendiam na porta das casas para espantar os maus espíritos. E o festival de Samhain, ele durava 3 dias, tá? Eles acendiam fogueiras, eles faziam as orações, eles dançavam e eles agradeciam aos deuses. Mas somente na noite do dia 31 para o dia 1º é que acontecia essa questão das fantasias, dos doces, etc e tal. Esse foi o festival que originou o Halloween de hoje, tá? Por quê, gente? Porque com o tempo, aconteceu na vida desse povo politeísta o cristianismo. Gente, o cristianismo, ele não surgiu inicialmente como uma religião. Claro, ele sempre foi uma religião, tá certo? Mas as pessoas viram que o cristianismo poderia ser forte politicamente. E o cristianismo, a doutrina do cristianismo, de um único Deus, e toda aquela doutrina que existe lá no Novo Testamento, de subjugar as mulheres, etc e tal, ela foi usada para dominar os povos, tá certo? Então o cristianismo começou a ser imposto aos povos que eram conquistados principalmente pelo Império Romano. Então, as práticas pagãs, elas foram sendo perseguidas, ok? Então, gente, a igreja denominada cristã, ela estipulou já na Idade Média, lá na frente, tá? Um pouco antes da perseguição às bruxas, estipularam que o dia 1º de novembro passaria a ser o dia de Todos os Santos, tá? Em inglês é All Hallows Day. All Hallows Day. Portanto, o dia 31 de outubro seria All Hallows Eve, a véspera do dia de Todos os Santos. E aí, com a junção All Hallows Eve, Halloween, tá? Então, e eles proibiram essas práticas pagãs. Acontece que eles precisavam ter uma certa harmonia com essas pessoas para que as pessoas fossem realmente cristãs. Então eles começaram a mudar. Eles deixaram as carrancas de abóbora, eles deixaram a questão das fantasias, a questão dos doces, mas tiraram esse negócio de espíritos que vêm de um mundo para outro mundo, etc, etc e tal, como paganismo, tá? Eles extirparam essa crença deles de que os espíritos podiam possuí-los, tá? Então, começou a ser apenas uma festa ainda pagã
mas que era assim, vamos dizer, comemorada de uma forma mais cristã, tá? Então as pessoas começaram na época da Idade Média a fazer algumas brincadeiras no dia do Halloween. A brincadeira principal era aquela, gente, que a gente põe uma bacia de água, enche de maçãs, tá? E fica tentando pegar com a boca. E aí, gente, começou a surgir uma nova tradição para o Halloween, que foi o seguinte: a pessoa que ganhava as brincadeiras, e aí tinha essa e outras várias mais, tá certo? Pinhatas, uma brincadeira que era de colocar o rabo no jegue, no burro, no jumento, né? Eles faziam uma figura lá de um jumento sem rabo, e o rabo, ele era com um negocinho para espetar, e eles vinham de olhos vendados, tentavam colocar o rabo naquele burro e outras coisas mais. E aí quem ganhava as brincadeiras, ganhava prendas, ganhava doces. E quem perdia as brincadeiras tinha que pagar um mico, gente. Tinha que ser trollado lá pela galera, tinha que pagar uma prenda, pagar uma tarefa lá, de preferência que fosse muito humilhante. Essa daí, então, é a origem daquela brincadeira trick or treat, doces ou travessuras, que acontece nos Estados Unidos até hoje. Galera, essas tradições foram muito fortes na Inglaterra, até porque a perseguição às bruxas foi muito mais forte na região da Inglaterra do que em qualquer outra região do globo. Quando essa galera foi para os Estados Unidos, quando eles foram para o Novo Mundo, eles levaram essa tradição já do Halloween. Gente, não é difícil de vocês entenderem como isso chegou até os dias modernos, tá? Eles continuaram praticando e as coisas foram evoluindo. Eles começaram no dia 31 a fazer com que se tornasse uma data folclórica, e aí eles enfeitavam, né, já nos Estados Unidos, onde a tradição hoje é muito mais forte que em qualquer outro lugar do mundo, eles enfeitavam tudo de modo sombrio, né, e colocavam, como vocês estão vendo aqui no meu cenário, que hoje eu coloquei algumas figuras, né, do Halloween, eu coloquei ali, ó, os fantasminhas, a cabeça de abóbora, a aranha e outras coisas para tornar tudo muito sombrio. E as pessoas se fantasiavam, as crianças, na maior parte das vezes, se fantasiavam de monstros. Eles continuaram com essa tradição das brincadeiras, etc e tal, e depois isso evoluiu para as crianças que andavam na rua fantasiadas e batiam nas portas e diziam: ó, você me dá doce, porque senão eu vou fazer uma travessura. A travessura deles é jogar papel higiênico molhado, é jogar balão com água, etc e tal. Tem umas pessoas que têm mais mau gosto e fazem coisas piores, tá, gente? Mas nem precisa da gente comentar. O fato é que o feriado de Halloween é hoje feriado, tá, nos Estados Unidos. Com essa questão da globalização, se tornou uma coisa mundial, né? Onde as pessoas começaram a utilizar esse folclore, né, que não tem mais nada a ver com os celtas, que não tem mais nada a ver com os cristãos, que não tem absolutamente nenhum tipo de ligação com religião alguma, como um dia bacana onde você se fantasia, as pessoas se fantasiam, porque não é só a criança que se fantasia não, tá? Hoje nos Estados Unidos é muito comum ter campeonato de vizinhanças, né? A vizinhança mais bem decorada para o Halloween. E aí eles juntam o ano inteiro, etc e tal. Gente, para vocês terem uma ideia, o Halloween é o segundo feriado que movimenta mais dinheiro nos Estados Unidos, perdendo somente para o Natal. E ele só perde pro Natal porque no Natal as pessoas dão presente, tá? Porque em matéria de decoração as pessoas gastam muito mais com decoração de Halloween do que com a decoração do Natal, que é um feriado cristão tradicional. Então, gente, o Halloween se tornou uma data folclórica, uma data que vai envolver as pessoas em muita brincadeira, em muita festa, em muita alegria, tá? Então, nos Estados Unidos é comum serem lançados filmes de terror na época do Halloween, é comum ainda ter festas de Halloween que são decoradas, que são, né, decoradas com aquela coisa assombrada e tal. Nas escolas, as escolas decoram, os alunos decoram. Eles vão realmente, as crianças vão realmente para as ruas fazer o trick or treat, tá?
Só que hoje as fantasias não se limitam mais a bruxas, a vampiros, a monstros, tá? Hoje em dia o pessoal se fantasia de herói, de princesa, de astronauta, de extraterrestre e um tanto de outras coisas do que cismar, o que colocar na cabeça. Eles se fantasiam de atores famosos, eles se fantasiam do que der na cabeça, tá? O negócio é você estar fantasiado. E uma coisa, nos Estados Unidos, a população em peso participa do Halloween. As pessoas nos Estados Unidos adquiriram o hábito de fazer do feriado de Halloween uma grande festa nacional. E aí, com a questão da globalização, da internet, do conhecimento de outras culturas, essa festa do Halloween foi vindo para nós. Aí, galera, o que eu tenho ainda para dizer para vocês? É claro, gente, que essa bruxa que vocês estão vendo aqui, falta o chapéu, né? É uma bruxa de Halloween, tá? Eu, quando vou fazer os meus rituais bruxos, quando eu vou praticar a minha bruxaria natural, eu não me visto assim, eu não faço essas maquiagens, pelo contrário, as roupas são bem diferentes, bem mais tranquilas, tá? Aí, pessoal, eu vou fazer uma comparação da bruxaria natural com o Halloween. Então, o Halloween, ele deixou de fazer parte da bruxaria, da prática da bruxaria, das práticas pagãs? Não, de jeito nenhum. Ainda existe toda essa prática na bruxaria. Só que acontece que, por questões de localização, agora lá no hemisfério norte é outono, onde acontece o Halloween, onde as tradições começaram lá na Irlanda, é essa época do ano. Aqui é primavera. Então existe um negócio chamado a roda do ano, tá? Por onde a gente comemora essas datas. Obviamente que aqui estaria sendo comemorado outro tipo de coisa, porque aqui é o hemisfério sul, então lá é o contrário daqui, tá certo? Mas isso aí é uma prática minha, tá? Por quê? Porque é até uma receita de família, né, que eu trouxe da minha família. Todo dia 31 existe aqui na minha casa um negócio chamado bolo da prosperidade. Isso é uma espécie de um ritual, tá? Um ritual de Samhain, que você vai estar pedindo pela prosperidade, vai estar terminando um ciclo e começando outro. É mais ou menos o ano novo mesmo, tá certo? Então, mantendo essas tradições, várias bruxas e bruxos continuam praticando rituais de Samhain, mesmo nessa época do ano, tá certo? Porque o certo seria que a roda fosse diferente, né? Uma vez que aqui seria primavera e lá outono. E algumas bruxas, alguns bruxos, eles rodam pelo hemisfério onde eles estão. Então, o pessoal que está rodando pela Roda do Sul teria outra comemoração. Depois eu vou fazer um vídeo para vocês sobre a roda do ano e aí vocês vão ter essa noção de o que se comemora no hemisfério sul, o que se comemora no hemisfério norte, beleza? E aí, gente, é isso aí. O Halloween, então, se tornou uma festa folclórica, cercada de símbolos, cercada de fantasmas, vampiros, morcegos, aranhas e todo tipo de coisas sombrias. Hoje em dia é muito comum você ver no Halloween a questão do zumbi, né, que ficou bem popular, né, desde os anos 80, os zumbis ficaram muito populares, tá certo? E o Halloween se tornou uma grande festa. Gente, eu sou professora de inglês, então eu sempre trouxe o Halloween para os meus alunos. Há muitos anos que eu gosto de comemorar, de fazer festa de Halloween nessa época do ano. Hoje não é diferente. Na escola em que eu trabalho vai ter Halloween. Eu vou postar umas fotos para vocês verem, tá certo? Do Halloween lá, quando acontecer na minha escola, vocês vão amar. E eu sempre me fantasio de bruxa. Eu costumo dizer que o dia do Halloween é o único dia que eu posso ser eu sem nenhuma restrição, né? Só que as fantasias de bruxa que a gente usa são assim, né? Uma maquiagem mais pesada, um cabelo mais esvoaçante, o chapéu, umas roupas mais assim, bruxescas, né? Tem as botas, as meias, uma opção de coisas que a gente coloca pra fazer aquela bruxona mesmo, né? Ano passado, inclusive, eu cheguei a dar uma aula vestida de bruxa e os meus alunos na faculdade, todos vestidos também para comemorar o Halloween, né? Foi muito legal, foi muito interessante, tá certo? E aí é isso, gente. Eu acho que é a questão de mistura de culturas, da mesma forma que
Existem pessoas que acham ruim, não vamos comemorar o Halloween, que é do diabo, que é isso. Gente, não tem nada a ver, tem nada a ver. É simplesmente uma data comemorativa que cada vez mais está se incorporando ao nosso calendário. Agora, eu amo Halloween, eu amo essa questão do doce, adoro doce, eu amo essa questão das fantasias, eu adoro essa questão cultural, tá certo? E gosto principalmente porque a gente tem um pouco assim, vamos dizer, de liberdade de expressão no Halloween, tá certo? Lá nos Estados Unidos continua essa tradição de também fazer as brincadeiras, lançar filmes de terror, ter festas, tá? Tudo com decoração de Halloween, coisa mais maravilhosa do mundo. Gente, se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o seu joinha, se inscreve no meu canal, tá certo? Ativa o sininho que é pro YouTube entender que você quer receber as notificações do meu vídeo, tá bom? Não esquece de deixar o joinha, pessoal, por favor, deixa aquele like pra mim, ok? Faz o teu comentário, diz o que você acha do Halloween, qual é a sua opinião sobre essa cultura estrangeira que passou a fazer parte da cultura brasileira, qual é a sua opinião bruxa sobre o Halloween, se você gosta, se você não gosta, do que você vai se fantasiar esse ano, tá certo? E a gente se vê na próxima semana. Um beijão!